Pessoal, eu queria deixar um pequeno registro aqui para vocês. Hoje eu vi um vídeo aqui e eu não estava sabendo dessa notícia. Aqui eu vou falar do meu estado, né? É o governador do estado, aqui do Pará, ele sancionou uma lei que o homem que tiver qualquer histórico, mas é qualquer histórico, inclusive ele faz citação da violência psicológica contra a mulher. Violência psicológica, violência física, qualquer tipo de violência contra a mulher, ele vai estar eliminado de qualquer possibilidade de prestar concurso público para o Estado. E também vi um segundo vídeo, ao que o prefeito da cidade que eu moro fez. O prefeito falou assim, seguindo a linha de raciocínio do governador do Estado, eu também. E aí, no caso, ainda não foi sancionado, mas vai ser, né, na Câmara Municipal, um projeto de lei também para proibir para sempre que o homem que tenha qualquer tipo de histórico de violência psicológica contra a mulher não possa fazer concurso. E caso ele esteja, ainda tem esse detalhe, que aí é onde eu vi que entra a minha situação, né? O homem que já esteja no exercício, né? Já esteja concursado e trabalhando, se ele tiver esse histórico, mas qualquer coisinha, ele perde o concurso público dele. Ele vai sofrer um processo, assim, sumário e ser destituído do cargo. E na hora que eu assisti assim, quando eu vi essas informações, inclusive foi até uma professora, passou batido, isso foi divulgado no dia 9 e hoje também. No dia 9 foi a informação do governador e hoje foi a do prefeito, no grupo dos professores. Só que eu sou lerdo, assim, eu não fico acompanhando tudo que se publica lá, né? E ela vê no meu PV, mas assim, é uma professora que eu tenho uma boa amizade com ela. E ela, amigo, olha aqui, ó, eu lembrei de você. É porque eu já, assim, acho que em algum momento eu já conversei sobre isso com ela. E ela mandou pra mim, assistir esses vídeos aí, ó, tem que ficar atento, viu? E eu vi aqui, aí, assim, o que foi que eu me lembrei, pessoal? O que foi que eu me lembrei? Vocês lembram do caso Janaína, que eu acho que eu produzi dois longos conteúdos aqui. Vocês lembram daquele caso que eu fui humilhado, né, por eu ter dado uma opinião, e aqui eu corroboro, assim, como eu sinto um alívio, assim, dentro de mim, de ter, aqui eu falo que eu tenho pontos favoráveis a mim, porque quando aquela mulher fez o que ela fez, eu tive muita vontade, pessoal, muita vontade, assim, de esculachar, de falar coisas que eu tava com vontade, mas eu, na hora, naquele momento, eu pensei assim, eu digo, é tudo que ela quer, é tudo que ela quer, é isso, é ver a minha reação para que seja usado contra mim. Mas eu não dei essa reação que ela estava esperando, né? Eu preferi, vendo que eu já tinha errado, né? Eu já tinha cometido o erro, eu não deveria ter falado o que eu falei ali, né? Não deveria ter dado opinião mas eu pensei assim, já cometi um erro, eu não vou cometer o segundo erro. E aí eu preferi me humilhar naquela situação. Pedir desculpa, você me desculpa, eu não tive intenção de te ofender. Eu fiz uma retratação, porque eu pensei assim, se caso essa mulher depois querer fazer algum tipo de calúnia, algum tipo de coisa com o meu nome, não, mas tá aqui a prova de que eu tentei foi amenizar a situação, né? Então eu meio que fiz uma retratação ali, o que não adiantou, aqui eu pego uma frase, eu peguei uma frase daquele conteúdo que vai ficar memorizado para sempre, assim, enquanto eu viver, né, na minha memória, foi quando um inscrito disse assim, que a submissão atrai agressão, a submissão atrai agressividade. E eu percebi isso aí na hora. Quanto mais eu tentei me explicar, eu me retratar ali, mais agressiva ela ficou comigo. Não, a minha tentativa de apaziguar não resolveu, né? Aí, feito as minhas reconsiderações ali, os meus pedidos de desculpa, e ela ficou mais agressiva comigo, eu me retirei do grupo, conforme vocês sabem, né? Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque olha aí, ó, olha aí a situação. É por isso, muitas vezes aqui nesse canal eu já vi inscritos meus, eu acho que até movidos assim pela indignação, essa questão mesmo da Janaína, que só não estava sendo, tava com 2 meses que tinham deixado de ser minha colega de trabalho, né? Mas trabalhava junto comigo, na mesma escola. Por essa situação aí, e outras mais, como aquele caso Jezabel, aquela professora Bia, né, que também me afrontava lá dentro da escola.
E assim, eu nunca discuti, meus amigos. Aquele caso, para mim, um dos casos assim mais terríveis que eu enfrentei no âmbito do trabalho foi o caso da Jezabel. Eu falo nos últimos tempos, o quanto aquela mulher me perseguiu, o quanto aquela mulher me assediou, aquela mulher tentou me prejudicar. E eu, às vezes, eu chorava aqui em casa, não vou mentir pra vocês. Eu teve dias aqui de eu chorar na minha casa, de eu ficar angustiado, não dormir bem de noite, indignado, com ódio, sabe, com vontade de reagir. Mas não, nem tinha essas leis aqui, nem tinha essas leis, mas eu respirava fundo, contava de 1 a 10 e sempre eu me guiei por esse pensamento. Ela pode fazer o que ela quiser comigo, que não vai acontecer nada. Mas se eu falar um A, se eu levantar menos o tom de voz com ela, eu vou pra cadeia. É assim, é uma desproporção grande, muito, muito grande, sabe? Mas eu já entrei numa resiliência, assim, eu aceitei. Eu aceitei. Hoje teve até um. Quem foi? Hoje teve um inscrito que me mandou um áudio comentando isso pra mim, que ele falou isso. Ele mandou um áudio dizendo assim. Ah, não, não, perdão. É um inscrito, mas é um amigo. Me lembro aqui, foi o Lorde. Hoje de manhã o Lorde Conselheiro me enviou um áudio falando algumas coisas e num dado momento ele falou sobre essa questão das leis. Pessoal, eu não. Esse caso eu fui sabendo agora. Foi de manhã, era outra coisa que a gente estava falando e entrou nessa questão. Ele mencionou isso para mim. Ele falou assim: não, essa questão aí de leis, das leis feministas, do amplo direito, né, das mulheres, de proteção às mulheres. Isso aí é uma guerra perdida já para nós, né? Elas já ganharam, elas já venceram e acabou. Não tem mais o que fazer, né? Não há nada que possa ser feito a fim de reverter, de se equilibrar isso aí, né? O máximo é o que a gente tenta, nós, pelo menos nós aqui, os MGTOWs, assim, vamos ficar mais isoladinho aqui, né? Então, assim, eu já aceitei, né, que isso aí é uma batalha perdida, não adianta, não adianta você tentar qualquer coisa, assim, não, mas vamos reivindicar, vamos peticionar alguma coisa lá no Congresso, que não vai passar. Para nós não, né? Nós homens não, né? Aí deixa, tipo assim, deixa os corajosos no campo dos relacionamentos se envolver. Agora, o meu caso, por exemplo, é questão de trabalho. É uma questão de trabalho, porque eu trabalho no meio de mulheres. Pessoal, eu assim, trabalhando no meio de mulheres, eu me sinto assim, pisando num campo minado. Eu me vejo, eu sempre tenho esse pensamento assim, aqui, um passo em falso, um passo errado aqui, eu sou destruído, né? Então assim, tem que ter muito cuidado, tem que pensar 10 vezes, 100 vezes antes de dar um passo adiante ali, saber onde é que eu vou pisar, analisar 1000 formas do que pode acontecer com uma atitude minha, né? E por isso eu engoli seco muitas coisas, sabe? Muitas coisas para que eu não perdesse o meu concurso, para que eu não fosse parar na polícia. Faça como eu, fica o meu conselho aqui. Você que almeja hoje está até difícil, né? Os concursos públicos aí, mas eu acredito que não vai acabar totalmente, né? Mas não está igual era antes, né? Mas você que pleiteia concursos públicos, ou você que já é concursado e você trabalha com mulheres, eu acho muito difícil. Você pode até trabalhar numa área, talvez, que tenha poucas mulheres, mas dizer assim, essa área aqui não tem mulher é difícil. Tem que ser uma área assim muito desgastante, muito perigoso mesmo assim para não ter mulher ali inserido. Mas algumas áreas hoje já é mais dominada por elas. É muito dominado pela mulherada. Então, assim, em ambas as situações, quando você se vê instigado, quando você se vê provocado, desrespeitado, humilhado, respira fundo, engula seco, não responda, sabe? Não responda, não levante a voz, não ouse fazer qualquer tipo de ameaça ou querer partir para cima, se descontrolar, porque você pode se prejudicar muito, muito, muito. E eu digo assim para vocês que muitas provocações elas acontecem exatamente. A provocação ela tem um objetivo aí. É planejado aqui na mente. Eu vou provocar, né? Eu vou desrespeitar, eu vou humilhar, eu vou pisar onde dói nele aqui, fazer o máximo aqui, para tirar ele do sério, para desestabilizá-lo emocionalmente, porque eu quero que ele reaja. Eu quero que ele reaja. Porque ele reagindo é que eu vou destruir ele. Eu tenho certeza que aquela fulaninha lá, aquela tal de Janaína, com certeza depois que eu saí do grupo, ela deve ter se sentido frustrada, parcialmente, né? Por um lado, ela estava com o ego inflado porque ela pôde me humilhar ali, né? Ela me escrutiou ali no grupo, mas, por outro lado, a felicidade ela não foi total, ela não foi completa, porque
O grande desejo ali era que eu tivesse reagido para ela acabar de me destruir. E agora, eu vou falar aqui uma coisa, talvez muitos dos senhores não vão concordar comigo, mas é por isso que eu não compro o discurso, eu não compro esse discurso de muitos produtores de conteúdo que fica fazendo campanha contra o feminismo, campanha contra as mulheres e não sei o quê. Olha aqui, quem é que mandou o projeto de lei para o Poder Legislativo aqui do meu estado, na Assembleia Legislativa do Estado e para a Câmara Municipal do meu município? Foi mulher? Eu não vi nenhuma mulher aqui na rua fazendo passeata aqui onde eu moro, pedindo isso para o prefeito ou para o governador. Não vi. De livre e espontânea vontade deles, eles fizeram o projeto de lei e mandaram para ferrar quem? Homem. É o homem mandando projeto de lei para ferrar outro homem. Tirando praticamente o direito à ampla defesa, porque a forma como eu vi a fala dessa pessoa, desse senhor aqui, tipo assim, punição sumária, né? É uma punição sumária. Se a mulher denunciou, já é para ter não tem que ter aquele direito à ampla defesa. Porque conforme vocês sabem, a palavra da mulher hoje, ela serve como o ônus da prova em contrário cabe ao homem. Se ela for lá e te acusar, quem tem que provar que aquela acusação não procede é você. Ela só basta a palavra dela, né? Então, eu acho, nesse contexto aí do ginocentrismo, eu sustento aqui, no contexto do ginocentrismo e do feminismo, para mim o grande vilão são os próprios homens, não é nem tanto as mulheres. As mulheres, elas usufruem disso. É claro que elas usufruem, elas vão achar bom, mas quem fomenta isso aí, quem cria todo esse contexto aí são os homens. Você vê que o poder executivo na figura de um homem envia esses projetos de lei e as câmaras legislativas, que são em sua maioria, ali mais de 90% composto de homens, aprova, né? Aprova, sanciona e faz valer aquilo ali, né? Então, você aí que acha que mulher, né, que as mulheres é as grandes culpadas, reveja, eu já fui muito achincalhado aqui nesse canal, eu já fui xingado, eu já fui maltratado porque falam assim, eu já escutei isso aqui, inclusive de produtor de conteúdo. Houve um tempo em que eu participei de um grupo que tinha mais ou menos 15 produtores de conteúdo no Telegram e eu fui chamado a atenção uma vez nesse grupo. Também que hoje há muitos anos eu não participo mais desse grupo. Hoje eu só tenho um produtor de conteúdo aqui que eu ainda tenho um contato com ele. Aliás, dois, é o Zion e o Lorde Conselheiro. É os dois amigos meus aqui que a gente conversa individualmente, assim. Eu converso com eles, né? Mas na época que eu participei desse grupo, olha onde é que eu fui chamado a atenção. Porra, cara, tu, assim, já não basta o Estado, já não basta esse tanto de lei para prejudicar o homem, aí você ainda fica no seu canal, ainda culpabilizando os homens, ainda fica... E eu digo, não, mas eu não estou culpabilizando todos os homens. Você tem que ver quem são os homens de quem eu estou falando. Não é do nosso meio aqui. Os homens aqui do nosso meio, do Red Pill, o MGTOW, eu defendo, eu aconselho. O meu trabalho lá no canal é exatamente para ajudar esse público. Quando eu critico, eu estou falando dessa corja Blue Pill, os Blue Pills, escravocetas, mangina, ginocêntricos, sabe? É aqueles que você ouse levar uma Red Pill para eles, que eles podem até meter um soco na sua cara, né? Que eles não aceitam. Então é essa raça aí que fomenta esse movimento feminista, né? O feminismo, ele foi criado, né? Ele foi criado, ele foi aprovado, aí cultivado, foi pelos homens, né? Foi pelos homens. E assim, quando eu vi esse vídeo aqui, pra mim, assim, que sou um professor na rede pública, assim, me deu um frio na barriga. Eu senti um frio na barriga, não porque eu sei quem eu sou, pessoal. Eu sei quem eu sou, eu não sou uma pessoa do mal. Eu não levanto de manhã para ir para um colégio dar aula pensando em perseguir a vida de ninguém, de fazer mal para alguma mulher lá. Mas eu sei, igual bem disse o meu inscrito, né? Que a submissão, a bondade, né? A pessoa boa, ela atrai a agressividade das raposas, né? Dos lobos narcisistas, né? E eu acabo atraindo esse tipo de gente, de mulheres, lá no ambiente de trabalho, para cima de mim. Para querer ferrar com a minha vida, querer me destruir, enfim. Eu acho, assim, eu tenho muitas coisas na minha vida que eu diria que eu errei, né? Que eu errei, que eu não dei conta de
lutar o bom combate, enfim, de vencer. Mas eu acho que nesse quesito aqui do ambiente de trabalho, eu acho que eu fui inteligente, eu acho que eu fui vencedor, por mais que eu sofra, que eu venha sofrer, mas eu acho que eu tenho vencido, que é a estratégia de não reagir. Eu não reajo, eu registro provas. Esse é o caminho no ambiente de trabalho. Se eu estou num trabalho, porra, sou concursado aqui, isso aqui é mais para quem é concursado. Eu acho que você que trabalha no setor privado, para você suportar certas coisas, só se o salário for bom. Se o salário for bom, aí você fica no meu time aqui, né? De fazer igual eu tô dizendo aqui. Mas se for muito pouca, às vezes compensa mais sair daquele serviço, né? É assim. Mas no meu caso, de um concurso, uma coisa que eu batalhei, eu prefiro não sair, eu não peço demissão, eu não peço exoneração do cargo por conta dessas mulheres. Eu sou mais não reagir e guardar as provas, porque quando eu não reajo e eu guardo as provas e num dado momento eu procurar um advogado e levar e fizer uma denúncia com as provas, né, na justiça, eu digo uma coisa para vocês, punição não há. Elas não serão punidas, mas pelo menos se coloca um freio. Se coloca um freio, né? Porque depois que tem aquele registro, né, foi indiciada, vai ter que se defender, vai ter que comparecer em audiências. Pelo menos essa parte aí acontece. Quando o homem junta as provas e ele vai primeiro, né? Ele compareceu lá. Então, assim, finja que você tá humilhado, sabe? Baixa a cabeça, finja que você tá humilhado, engole seco, é ruim. É um cálice amargo, às vezes a gente engolir esse tipo de coisa. Mas guarde tudo ali, sabe? Filma, guarde provas. Aí você vai caladinho um dia lá no Ministério Público ou na Polícia Civil, mas com um advogado. Não vá sozinho, que se você for sozinho, você vai aguentar o que eu aguentei no caso da Andréia. Chegar lá, o promotor de justiça, o delegado, estou falando dos próprios homens. Não, cara, mas que é isso? Isso não é crime. Não, você vai querer denunciar essa mulher. Os caras não querem, pessoal. Os próprios homens não querem ver mulher punida. Eu já vi, uma vez um inscrito meu me mandou aqui um recorte de uma notícia de um juiz em que ele condenou uma mulher por um crime hediondo lá, e disse que ele próprio, numa entrevista, falou: eu fico furioso, eu fico com ódio, eu odeio ter que condenar uma mulher. Então, assim, os caras não querem, mesmo que estão lá para executar a lei, eles não querem punir mulher. Eu já tive casos de conhecidos meus aqui que foram na polícia denunciar a mulher, o cara todo machucado de agressão física, e o delegado fazendo corpo, mas não, cara, mas pera lá, eu não vou fazer o boletim aqui de ocorrência não, tá? Eu vou chamar essa mulher aqui para conversar, a gente precisa ouvir ela primeiro, tá? E para saber, porque se ela fez isso contigo, temos que saber o motivo, o que é que levou ela, né? Para ela ter feito isso é porque você deu motivos, né? Pessoal, eu tenho um conhecido meu aqui na cidade aqui que me contou um dia que aconteceu isso. Ele foi agredido, acho que com ou foi um pedaço de pau, ou foi uma barra de ferro. Machucou que ficou os hematomas pelo corpo e ele foi na polícia para fazer o BO e o delegado não fez. Foi tipo o meu caso meu com a Andréia. Não, a gente vai me dê o nome dela aí que eu vou chamar ela aqui, porque se ela te bateu é porque alguma coisa você fez, tá? Então, mas assim, esse caso aí foi de uma agressão física. É isso, mas eu perguntei para esse meu conhecido, eu falei, você foi com um advogado? Não, eu digo que foi por conta disso aí. Eu falei, se tu for com um advogado, a história é outra. Então, assim, nunca vá. Você tem suas provas, pague um advogado, contrate um advogado, negocie para ele fazer um preço menor. Eu sei que não é muito barato, não. Eu já cheguei, pessoal, aqui eu já cheguei a pagar R$ 3.000 para um advogado me defender não, para indiciar uma mulher aqui. Aqui eu já teve uma ação aqui que eu paguei 1.200, teve outra que eu paguei 3.000. É por aí. Já teve uma audiência para acordo de conciliação 2 vezes que o advogado me cobrou 500. Cada audiência eu tive que pagar R$ 500 para ir com ele. Então assim, a gente gasta. Mulher é de graça, né? A mulher, se ela não tiver lá na hora, o judiciário já concede um advogado gratuito para ela, né? Mas o homem tem que pagar. Então, pague, né? Eu já paguei advogado, se eu contar para vocês que eu já paguei advogado parcelado, dando de R$ 100. Assinei as promissórias lá. Sei lá, era 1.200, 12 de R$ 100. E aí fui pagando. Eu digo, eu não tenho como te dar 1.200. Não, eu parcelo aqui, você vai me pagar. Todo mês tu traz R$ 100 aqui para mim. Fosse hoje era no Pix, né? Todo mês eu passaria o Pix
e mandava. Mas os advogados, eles negociam, pessoal, eles querem o dinheiro entrando no caixa deles, pode ser de pouquinho. Eu digo, eu nunca deixei de ter um advogado para me ajudar em alguma coisa por questão de eu não ter o dinheiro todo ali. A gente dá uma entrada, parcela o resto, enfim. Mas assim, nunca vá fazer uma denúncia contra uma mulher sem ter um advogado ali do seu lado. Porque quando você vai com um advogado, é diferente, pessoal, é diferente. O delegado não se recusa a fazer o boletim de ocorrência, os funcionários do Ministério Público ou do juizado, eles vão fazer o procedimento, eles vão marcar a audiência, vai ter que acontecer tudo dentro do trâmite, bonitinho. Eu já tive caso aqui que eu só assinei a procuração para o advogado, levei as provas tudinho, e eu não precisei ir no fórum, não precisei ir em lugar nenhum. O advogado, quando a gente assina a procuração, o advogado já, até no dia da audiência, se eu não quiser ir, ele responde em meu lugar, né? Eu ia na audiência porque eu queria ir, mas ele tinha amplos poderes para responder em meu nome. Então, assim, juntar prova, ficar calado, aguentar calado, juntar as provas e ir, né? Eu sigo dessa maneira. Tem que ser assim sempre. É um hábito que eu não abro mão. Quando eu estou na escola, que a diretora vai lá na porta da sala, vai lá na minha sala, professor Vitor, que eu quero conversar com você, no caminho eu já estou apertando aqui o botãozinho do gravador de voz. Tchuc, já bota o gravador de voz. Às vezes é uma besteira que ela foi falar, só me dá um aviso de trabalho, uma coisinha, mas eu gravo. Gravo tudinho. Gravo e depois, se for avisos, eu guardo na nuvem. Eu jogo lá na minha pasta na nuvem. Porque se lá na frente ela dizer que não falou, que não me explicou aquilo ali, ou explicou de outro jeito, você não falou, pera aí. E eu vou lá na minha pastazinha na nuvem e tá aqui a gravação. Só para finalizar, né? Quando você faz uma denúncia contra uma mulher, como eu disse, com a ajuda de um advogado, assessorado por um advogado, e com as provas, elas não são punidas, elas não serão punidas, mas você bota um freio. Ela refreia a língua dela, ela refreia os atos dela, né? E, assim, às vezes ali dentro daquele setor de trabalho, através disso, a paz fica mais garantida, né? Fica mais garantida, eu falo por experiência própria, né? Mas, assim, não dê munição pro inimigo, né? Porque o inimigo número 1 é o próprio homem, que estabelece dessa forma, nessa tentativa de querer agradar a mulher. Para mim, a grande sacada é essa, querer agradar, né? É um desejo de agradar a mulher que não acaba, né? Nunca acaba. E elas fazem bom uso disso, né? Elas fazem o uso disso. Mas assim, não dê essa munição. Fica aí a minha dica, tá? Obrigado aí por terem me ouvido. Isso aqui que aconteceu, pode esperar que nos estados em que os senhores moram, isso aí se não já tem, vai se desdobrar, né? Tava no âmbito federal, agora está descendo, né? Descentralizando aí para as esferas estaduais e municipais. Muito cuidado, meus amigos. Muito, muito cuidado, que às vezes uma carreira, às vezes toda uma vida de estudo, anos que você dedicou estudando, perdendo noites de sono estudando para um concurso público, você pode perder assim, ó, como dizia o Miguel Van Basten, né? 3 palavrinhas dela e com a ajuda desses homens lá no estado, você será eliminado, né? Você será eliminado no paredão. Então, assim, não dê esse gosto, né? Não dê esse gosto, assim como eu nunca dei, né? Eu tenho lutado. Na verdade, eu já fiz o inverso, né? Eu já consegui levar mulheres na justiça. Ela pensou que eu ia dar essa munição para ela, eu não dei. E quem levou ela na justiça foi eu. Quem a denunciou na justiça fui eu. Foi um desabafo. Assim, eu tomei um susto aqui quando eu vi isso, mas não era nem para mim ter me surpreendido. Mas eu vou tomar os devidos cuidados e fica aqui o meu alerta, né? Aqui eu estou agindo como um amigo de vocês, tá? Toma cuidado, toma muito cuidado, sabe? Porque essas leis, esse tipo de coisa aí é para homens como nós, não é para os verdadeiros bandidos, os verdadeiros homens ruins, esses aí geralmente nem denunciados são, elas nem denunciam, né? Elas até botam os paninhos mornos ali e protegem. Esse tipo de lei aí, só para quem não entendeu, esse tipo de lei que está aprovando aí, não é para os agressores, os verdadeiros agressores de mulheres, isso aí é para aqueles homens que elas têm nojo, que elas têm repulso e elas querem destruir. Então ela vai te destruir usando esse mecanismo. Eu provoco, ele reage e eu meto ele na cadeia. É assim que funciona o trâmite. O que eu digo é, não dê esse gosto, tá? Meu muito obrigado aí a todos que me ouviram. Bye, bye.